E quando a irmã é descoberta conversando com Jesus, Marta lança culpas sobre a irmã, porque a irmã não corresponde à tarefa de preparar a casa para acolher Jesus. No entanto, quem convidou Jesus, o projeto, a ideia, o plano, não é de Maria, é de Marta. Marta sofre de perfeccionismo, como muitos de nós. Tudo tem que sair perfeito. Tudo tem que estar sempre encaixado. Tudo tem que estar dentro do meu padrão de ideal. Tudo tem que estar do jeito que eu realizo. Tudo. Se alguma coisa não sai como eu quero, eu discuto, eu brigo, eu cumpro. Mas perceba, esse idealismo é seu. Ninguém tem culpa dele. Ninguém é responsável por ele. Apenas você. Quando Jesus chega, se supõe que Marta não terminou de arrumar a casa. E ela entra em pânico. Quando ela entra em pânico, ela percebe que não vai dar conta de ir sozinha, a tempo. E ela vai para a cozinha. E ela continua apressadamente fazendo o que tem que fazer, mas a sua cabeça está funcionando de maneira acelerada. Ela precisa acabar logo o serviço. A refeição, arrumar as coisas. Quando ela dá conta de que a irmã, em vez de ir até a cozinha, fica fazendo sala para o mestre e ainda fica batendo palco e fica escutando o mestre sem fazer absolutamente nada. Perceba, a leitura de Marta está errada. Maria não está deixando de fazer alguma coisa, ela está ocupada. Ela está dando atenção ao hóspede. Isso é um trabalho. Isso é uma atividade importante. Mas ela chega na sala e não só culpa Maria, mas culpa Jesus. Ela diz a Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Mande que ela me ajude. Ela lança a culpa sobre Maria e ela lança a culpa sobre Jesus, o próprio hóspede. Mas repito, o convite não saiu de Maria, o convite partiu de Marta. E Marta pode ter imaginado que Jesus seria o tipo de pessoa que se importa em entrar numa casa e ver se está tudo limpo e sem nenhuma poeira. Jesus não era assim. Ele não foi lá para averiguar a perfeição do seu serviço. Ele foi lá apenas para passar um tempo gostoso, como sempre esteve naquela casa. Então, Marta padece de uma falsa construção sobre a personalidade de Maria e sobre a personalidade de Jesus. É aí que entra o julgamento, é aí que entra a culpa. Ela supõe que Jesus não dá atenção para a sua necessidade e culpa. Ela julga que a sua irmã é uma pessoa descomprometida, preguiçosa e alheia às tarefas de casa. Ao mestre atribui uma ausência de atenção para a sua ansiedade. O Senhor não se importa? E a Maria, ela atribui a culpa da irresponsabilidade. Queridos, todos nós lidamos com isso todo dia. E as pessoas geralmente querem nos definir como Marta quis definir Jesus e quis definir a irmã. As pessoas desejam nos definir pelo que fazemos ou pelo que não fazemos. Elas vão construir a nossa imagem de acordo com a nossa resposta ou falta de resposta com elas. Esse é o problema. Aí elas vão nos culpar com culpas que não procedem, porque não vêm de Deus. E o que nós devemos fazer é nunca deixar que a ansiedade do outro defina quem somos e defina o que faremos. Nós não devemos nos culpar porque o outro criou sobre nós uma expectativa que nós jamais vamos conseguir dar conta.
Isso acontece o tempo todo nas relações humanas. Mas nós não devemos permitir que nós sejamos culpados por outros devido a expectativas altas demais que os outros lançam sobre nós. Nós também não devemos nos culpar quando tivermos a coragem de dizer não a alguém. Se há uma coisa que nós temos dificuldade, pelo menos eu, é dizer não. Porque é difícil dizer não quando você percebe que as pessoas precisam de você. E se nós vamos construindo nossa identidade como prestadores de serviço apenas, e não como pessoas que têm sua individualidade e seu valor, nós vamos ser consumidos pelas exigências dos outros. E ao sermos consumidos pelas exigências dos outros, vamos ficar como Maria, como Marta. Jesus diz para Marta: você está preocupada, inquieta, com muita coisa, mas uma só é necessária. Por isso, queridos, ninguém deve se obrigar a carregar uma culpa social se não escolheu fazer isso, se resolveu dizer não. Porque o ser humano é livre para dizer sim, para dizer não. E Jesus deixou isso muito claro para Marta. Ele disse: Maria escolheu a boa parte. Ela disse não à sua exigência, à sua cobrança, e ela escolheu. Deixe-a com a sua escolha, não a culpa por isso. Maria decidiu permanecer conversando com Jesus. Isso é tão importante quanto cuidar de uma casa, não é? Isso é tão fundamental quanto fazer inúmeras tarefas. A segunda verdade que nós aprendemos é não nos culparmos por aquilo que Deus não está exigindo. Aprenda a diferenciar culpa social de culpa teológica. Há coisas que você se cobra que não são cobranças de Deus. Marta chega para Jesus e diz o seguinte: diz-me que me ajude, diga para minha irmã me ajudar. E sabe, a falsa culpa ganha corpo, a falsa culpa aumenta, a falsa culpa se intensifica. Quando nós incluímos Deus na história. Quando a gente chama Jesus como aliado para transferir em Jesus a nossa culpa para que ele culpe o outro. Marta quer que Jesus se intrometa numa questão de culpa que ela criou, mas que Jesus não tem nada a ver com isso. E Jesus deixa claro: há questões que ele não se intromete, há questões que ele não toma partido. Nós temos que aprender isso. Deus não se intromete em tudo. Deus não se intromete em toda questão humana, não. A gente acha que Deus vai atuar em tudo quanto é problema que a gente cria, inventa ou joga sobre os outros. Deus não vai meter a mão, não. Não vai se intrometer em questões. Sabe a prova disso? Lá em Lucas 12, eu vou ler para você, verso 13. Alguém na multidão chegou e disse: mestre, dize para o meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem é que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Chega um homem para Jesus e diz: Jesus, meu irmão e eu recebemos a herança da família, mas ele não quer dividir a herança comigo. Vai lá falar com ele para que ele divida a herança comigo. Jesus diz: o que eu tenho com isso? Quem me designou juiz entre vocês? Tem coisas que Jesus não põe a mão, não é? Não venha jogar culpa para ele resolver, porque nessa ele não se mete.
que eu quero dizer com isso, queridos? Nós costumamos achar culpa que Deus não menciona culpa nenhuma. Há culpados que não devem coisa nenhuma. Mesmo assim, acredito que Deus está pedindo responsabilidade deles. Eu vou explicar para você como é que isso funciona, essa espiral da culpa social. Ela começa lá atrás, nos anos da infância, quando todos nós que somos pais fazemos isso o tempo todo. Eu fiz, você faz, e é constante essa atitude. Quando a gente quer obter controle sobre os filhos, está perdendo o controle sobre os filhos porque eles estão crescendo, é muito comum os pais, para obter controle sobre os filhos, usarem a religião para culpar os seus filhos. Eles vão dizer para os seus filhos frases do tipo: olha, Deus está vendo, hein? Ou vão dizer: papai do céu está olhando o que você faz. Deus vai ficar bravo com você, menino. Não é? Quando na verdade Deus está vendo, na verdade sou eu que estou vendo, mas eu uso Deus como reforço da minha palavra. Papai do céu está olhando, na verdade eu estou olhando, mas eu uso Deus para reforçar. Deus vai ficar bravo com você, na verdade eu estou bravo com você, mas eu tenho coragem de falar, então eu uso Deus. Essa espiral da culpa vai crescendo, e a gente vai desenvolvendo essas falsas culpas em nome de Deus. É muito comum incluir Deus na vida em áreas de culpa, como se tudo que acontecesse dependesse exclusivamente da nossa ação, comportamento, e se Deus estivesse como se Ele estivesse culpando tudo. Então nós aprendemos, não na Bíblia, nós aprendemos os relacionamentos dessa lei da meritocracia. O que é a lei da meritocracia? Eu ganho recompensa quando acerto e eu ganho punição quando eu erro. Isso não é Bíblia. Isso é meritocracia. A gente ganha amor dos outros quando fazemos o que eles querem. A gente ganha indiferença quando falhamos na expectativa dos outros. Isso não é Bíblia. Nem de longe é Bíblia. Eu leio na Bíblia que Deus não me trata conforme meus pecados, nem me recompensa conforme minha iniquidade, mas como o céu, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de mim minhas transgressões. E como o Pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos filhos dele, porque Ele sabe que a nossa estrutura é boa. Não é assim que Deus age, é assim que nós agimos. Então, no texto, nós podemos supor que quando Marta diz a Jesus: Senhor, disse que a minha irmã me ajude, na verdade ela está dizendo, Jesus teria dito para ela: diga você para ela, não venha me usar como porta-voz de uma falsa culpa que você quer acusar sua irmã. Tenha coragem de acusar você a ela. Não me meta nesse meio. A gente usa a religião para culpar os outros, mas Deus não está culpando coisa nenhuma a ninguém. Então, como as pessoas não querem se expor com os outros, elas usam o artifício mais antigo para lançar culpas, que é o artifício religioso. E nada vai pesar mais do que culpa religiosa. Nada. Nada funciona mais para controlar a mente de pessoas como culpa religiosa. Nada produz mais neurose nas pessoas do que culpa religiosa. Nada atrapalha tanto a vida das pessoas como culpa religiosa. Nada lota mais consultórios psicológicos do que culpa religiosa. Agora, a gente tem que fazer uma diferença entre culpa verdadeira e falsa. A culpa verdadeira é aquela que nasce quando eu quebro algum princípio bíblico. E eu sei quando eu quebro, e você sabe. Não precisa descer a detalhes. Isso é verdadeira culpa. Quando eu sei que eu quebrei algum princípio de
Deus, porque eu quebrei algum princípio da Bíblia. Não porque quebrei algum princípio que o pastor disse lá na igreja, porque aquele programa de TV gospel disse. Não, quando eu sei que algum princípio da Bíblia foi quebrado por mim. E todo mundo sabe, porque todo mundo tem o Espírito Santo como seu guia e mestre. E sabe quando pecou e tem culpa verdadeira. E quando tem culpa verdadeira, sabe, segundo João, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente sabe o caminho da culpa e sabe o caminho do perdão com Deus. O problema é a falsa culpa. A falsa culpa tem a ver com nos recusarmos ou sermos incapazes de cumprir o perfeccionismo dos outros. Essa é a falsa culpa. Para a verdadeira culpa, há perdão de Deus. Para a falsa, há perdão das pessoas.